Bom, pessoal, voltando, nesse vídeo a gente vai criar aqui os nossos modelos, a parte de cadastro de cliente, cadastro de imóveis e também o nosso outro modelo, registrar locação, tá? E aqui tem a tabela de imagens que vai estar relacionada com o nosso cadastro de imóveis também que a gente vai fazer, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer no nosso MyApp, certo? E aqui em MyApp a gente vai vir em models.py e aqui em models a gente vai fazer o primeiro cadastro, né, que é cadastro de clientes. O que está acontecendo aqui, ó? Eu criei uma classe chamada client e dentro dela eu tenho os campos nome, e-mail e telefone. Aqui eu coloquei a nomenclatura em inglês, tá? Mas você pode colocar o nome que você quiser. Partindo disso, eu coloquei aqui essa função para facilitar na consulta. Então, eu vou querer que mostre por nome e por e-mail. E também coloquei um meta para ele ordenar pelo ID, certo? Bom, feito isso, eu posso rodar aqui as migrações para mostrar para vocês, ó. .pymigrate, tá? Dessa maneira. E aqui no nosso admin a gente registra essa aplicação para a gente conseguir ver, certo? Eu chamei de client, a gente importa esse client dessa maneira e aqui a gente coloca o models na frente, ó, models.client, ele já vai reconhecer. Como eu não tenho um super usuário, então a gente precisa criar para acessar o Django Admin. Então a gente cria com o seguinte comando, python-manage.py, create super user, aí eu coloco aqui o nome, o e-mail e uma senha qualquer. Ele vai avisar que a senha é muito curta e tal, mas não tem problema. Aí a gente acessa o nosso aplicativo. Ó, vou acessar aqui. Eu tenho aqui meu app e eu já tenho o meu primeiro modelo. Eu posso acessar e cadastrar um cliente. Por exemplo, eu já consigo ter o primeiro cliente, Elisa, e o e-mail, tá? Feito isso, agora a gente vai cadastrar os outros modelos, certo? Vamos lá aqui. Você pode acompanhar esse código através do GitHub, tá? Vai estar lá documentado do jeito que eu estou acompanhando aqui do lado. Vocês também podem estar acompanhando. E eu vou cadastrar aqui o próximo modelo, que é o cadastro de imóveis, tá? E aqui nessa tabela eu vou ter, eu chamei de mobile, e eu vou ter code, é o código, para a gente colocar um código do imóvel aleatoriamente. Eu tenho tipo de item. Esse tipo de item, ele é um campo tipo choice, onde o usuário vai escolher. Ele vai escolher o quê? Ó, percebe-se que eu coloquei aqui o campo como charfield, mas eu coloquei aqui choice, que vem de uma classe que eu tenho apartamento, kitnet e house, tá? Que seria apartamento, kitnet e casa, que é o test choice do Django, tá? Que a gente pode estar utilizando. Aí você coloca ele dessa maneira e ele vai aparecer lá como escolha para o usuário, como um select, né, de escolha para o usuário. E aqui eu coloquei para exibir o nome, né, pelo código e pelo tipo de item. E o meu meta, ordenar pelo ID, tá? E eu já vou cadastrar o último modelo. O próximo modelo, que é a imagem, né? Um imóvel, ele pode ter N imagens. Então, eu criei aqui uma outra classe, né? Uma outra tabela, chamei de mobile image. E aqui eu vou ter um campo de imagem, né? Que é o tipo image field. Eu vou fazer o upload para imagens. Ele vai criar essa pastinha aqui no meu projeto. E aqui eu tenho um campo, uma form key, para a minha tabela imobile, tá? Feito isso, o próximo passo é a parte de registrar a locação. A registrar a locação, eu vou ter também alguns relacionamentos. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu preciso registrar a locação do quê? De um imóvel. Então, eu vou ter uma form key para a minha tabela. Também o cliente, né? O cliente que está alocando o imóvel. Então, eu tenho aqui uma form key para cliente também, modo cascade. E alguns outros campos que a gente definiu lá em cima, que é a data início e data fim. E eu coloquei aqui um create date, que vai ser uma data automática, que ele vai adicionar automaticamente, tá? A gente importa esse data time. Você pode vir aqui em cima e dar um import date time e ele já puxa automaticamente. Date time now, ele pega a data tal. Coloquei aqui blank true, mas é basicamente esses campos. E aqui eu quero pelo nome do cliente, pelo cliente, o identificador e mobile, né? Mas esse aqui a gente nem vai ver muito, mas deixa assim. E aqui, para aparecer no Django, administração do Django, eu coloquei ordenar pelo ID também,
tá? Agora a gente vai rodar aqui as migrações, vou parar o servidor, a gente vai dar um python manage.py, make migration. Ele reclamou do meu datetime now, ele não identificou, então a gente coloca from datetime, eu acho que assim ele vai identificar. Roda o migrate e também a gente já registra aqui no nosso admin.py, tá? Então a gente registra. Uma outra coisa interessante que dá para fazer aqui, pessoal, a gente tem aqui um relacionamento, né? Um imóvel pode ter N imagens, certo? Lá no nosso Django admin, a gente pode representar de modo diferente. A gente pode utilizar uma tabulação aqui. Olha, tem um código aqui para vocês, ó. Aqui embaixo, eu vou copiar. Eu consigo mudar o modo de exibição lá no nosso Django admin, né? Assim fica muito mais fácil, ó, pessoal. Aqui ele fica separado, né? A gente acessa primeiro um modelo, faz o cadastro, acessa o segundo e faz o cadastro, certo? Eu vou comentar essas duas linhas e vou mostrar para vocês utilizando aqui o tabular lá inline, tá? A gente vem aqui, cria, a gente pega o relacionamento, né? No caso aqui é Immobile Image, a gente coloca ele aqui, o modelo dele e o extra 0, senão ele vai criar lá um campo. Toda vez que a gente abrir um cadastro, ele já cria um campo automaticamente. Então aqui a gente deixa 0 pra gente clicar no botão e aparecer. E a gente pega o nosso modelo de imóvel e chama essa classe aqui inline aqui dentro, inline, tá? E registra os dois dessa maneira. E registra essa classe aqui, certo? E o modelo principal. Bom, se a gente rodar, olha como que fica, pessoal. Eu vou rodar aqui a aplicação. A gente vai acessar aqui o admin. Ó, a gente vai vir aqui em imóveis. Se eu clicar aqui em adicionar imóvel, eu tenho o cadastro do meu imóvel normalmente, certo? Como a gente tem aqui um registro, a gente tem um relacionamento 1 para N, né? Um imóvel pode ter aqui N imagens, ó, eu posso adicionar quantas imagens eu quiser referente a esse imóvel aqui que a gente vai cadastrar, certo? Bem legal. Isso aqui no Django, tá? Na administração do Django. Bom, a gente vai fazer um teste, eu vou cadastrar aqui um imóvel. Geralmente o código eu coloco aqui de 7 caracteres, tá? Pra gente testar. Eu clico em salvar. Bom, tá funcionando, a gente já cadastrou. Você pode deixar assim ou utilizar desse jeito aqui, tá? Fica ao critério de vocês. Agora, o próximo passo, pessoal, a gente vai listar esses nossos dados. Eu vou cadastrar aqui alguns registros, tá? Eu vou cadastrar aqui alguns imóveis e alguns clientes. E no próximo vídeo a gente vai criar a nossa lista, né? A nossa home e vai listar todos os imóveis, certo?